brabo. Então, gente, eu sou a Nicole, eu sou a Raíssa. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Oi, meu nome é Raíssa. A de rir é grande, mas a de chorar é maior. A gente vai explicar 6 conceitos sobre a física, porém a gente dividiu 3 para cada. O seu é movimento oblíquo, movimento circular e forças. O meu é quantidade de movimento, gravitação universal e mecânica dos fluidos. Espero que gostem. Agora eu vou falar sobre o movimento circular. Na física, o movimento circular uniforme ocorre quando o corpo descreve a trajetória curvilínea em velocidade constante. Agora, vai passar o exemplo aí na tela de vocês. Então, eu usei a roda gigante, aquela do parque de diversões. Cada cadeira da roda gigante descreve uma circunferência. Cada uma delas passa repetidas vezes pela mesma posição e nas mesmas condições, em intervalos de tempos iguais. Há um movimento de rotação da roda gigante, é considerado periódico. Primeiro que vai ser sobre a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial determinada pela massa do corpo e multiplicada pelo seu vetor velocidade. Agora eu vou estar passando um exemplo para vocês aí, para vocês verem como é que é, mais ou menos. Uma bola de 400 gramas se movimenta em um determinado instante, em velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Como se resolve isto? Basta multiplicar a velocidade da bola por sua massa. O lançamento oblíquo é um movimento composto de um movimento uniforme na direção horizontal e de um movimento acelerado na vertical. Esse movimento ocorre simultaneamente. Exemplo, uma bola sendo chutada formando um ângulo com a horizontal. Sobre mecânica dos fluidos. O que é mecânica dos fluidos? Mecânica dos fluidos é a parte da física que estuda o sujeito à força, aliás, em fluidos. Os fluidos em equilíbrio estático são estudados pela hidroestática e os fluidos sujeitos e as forças externas não são estudados pelas hidrodinâmica. E agora, para vocês verem, é um exemplo da mecânica dos fluidos, bem básico. Essa força é a força na física. A força é um agente capaz de modificar o estado de um repouso ou de um movimento de um determinado corpo. Vai passar o exemplo aí na tela de vocês. Exemplo: força normal, chamada de força de apoio. Podemos pensar no bloco em repouso, numa mesa, onde ambas exercem a força normal, uma na outra, perpendicular à superfície de contato. Bom dia! Bom dia! Então, professor, vou ser diferente, né? Porque é o meu último, glória a Deus. Ou pessoas que estão me vendo, se algum dia alguém vê isso. O que eu vou falar agora, o último, vai ser sobre gravitação universal. O que significa gravitação universal? Que se 2 corpos possuem massa e ambas sofreram uma força de atração mútua proporcional, as 2 massas é intensamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus metros de gravidade. Como calcular a intensidade de força de atração? Tá o exemplo aí na tela para vocês e eu vou dar agora um exemplo de como você resolve esse caso aí, tá fazendo um cálculo, né? Vai ser F igual a G igual a M1 multiplicado por M2 dividido por D2. Lembrando que G é constante, a gravitação universal. Bom, primeiro eu vou falar sobre as leis de Newton. A primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, é bem simples. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento
e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, até que alguma força haja sobre eles. Um exemplo que eu posso dar é um carro. Quando um carro em repouso acelera, os passageiros tendem a permanecer em repouso e por isso eles são jogados para trás, assim, e daí a importância dos encostos de cabeça. Da mesma forma, quando um carro em movimento freia, os passageiros tendem a continuar em movimento e eles são arremessados para frente, por isso a importância do cinto de segurança. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, é o seguinte: a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido e direção. Como mostra o exemplo, se o carrinho do supermercado estiver cheio, maior é a força exercida para o movimentar. Se estiver vazio, a força que exercemos para o movimentar é menor. A terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação, é bem simples. Toda ação gera uma reação. Por exemplo, se eu der um soco na parede, a mesma intensidade que eu dei o soco na parede vai voltar na minha mão. O termo máquina simples é reservado a pequenos objetos ou instrumentos que facilitam o dia a dia. Por exemplo, martelo, tesoura, uma alavanca, uma roldana, um plano inclinado. Esses são exemplos de máquina simples. A energia na física é um termo extremamente importante e representa a capacidade de produzir trabalho. A energia se apresenta de muitas formas e os principais tipos são: energia mecânica. A energia mecânica é entendida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Basicamente, a energia mecânica está relacionada a duas formas diferentes: a energia cinética, que é a energia dos corpos em movimento, e a energia potencial, que é a energia armazenada nos corpos, capaz de gerar movimento. Oi, gente, eu vim falar sobre 3 tópicos. E o primeiro é sobre movimento uniforme, que é um tipo de movimento que ocorre em trajetória retilínea com velocidade constante, ou seja, sem que haja aceleração. Quando um móvel encontra-se em movimento uniforme, ele percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Na física, o movimento uniforme representa o deslocamento de um corpo a partir de determinado referencial, sob velocidade constante. Por exemplo, um carro percorre uma trajetória de São Paulo a Rio de Janeiro com a velocidade constante de 120 km por hora. Agora eu vou falar sobre o segundo tópico, que é o movimento uniformemente variado, que é um movimento no qual a velocidade e escala varia uniformemente no decorrer do tempo. Quando se observa a velocidade de uma partícula uniforme, independentemente da sua trajetória, diz que a partícula possui uma aceleração constante. Bom, agora a gente vai falar sobre o terceiro e último tópico, que é o movimento vertical, que é um movimento que sofre a ação da gravidade. Um exemplo é se largamos a pedra e uma pena de uma mesma altura, observamos que a pedra vai cair antes ao chão. Por isso pensamos que quanto mais pesado for o corpo, mais rápido ele cairá ao chão. Porém, se colocarmos uma pedra e uma pena em um tubo sem ar, observamos que ambos os objetos levarão o mesmo tempo para cair. Assim, dando esse exemplo, a gente conclui que se desprezarmos a resistência do ar, todos os corpos, independentemente da massa ou formato, cairão com uma aceleração constante, a aceleração da gravidade.